O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Até o pecador procura dominá-las. O que o livro está dizendo com isso? O que é pecador aqui? Pecador aqui, isso é o Antigo Testamento. Pecador é o não judeu. É aquele que não conhece Deus. Eram os povos bárbaros, os povos pagãos. Esses eram os pecadores que o livro está dizendo. E até os pecadores, ou seja, até os que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra de Deus, eles procuram dominar o rancor e a raiva. Ou seja, não deixar que aquilo tome conta da vida da pessoa. Veja, meus irmãos, isso é algo muito importante aqui. O livro não está dizendo, a palavra de Deus não está dizendo que raiva é pecado. Não tem nenhum de nós aqui que algum dia não sentiu raiva e que não sente, às vezes sente bastante. Eu acho que eu já dei uns burros na porta, me arrependi depois, mas não adiantou nada. Ainda bem quando é na porta, né? Raiva é um sentimento natural em nós. E dependendo do temperamento de alguns de nós, ela às vezes até se expressa de uma forma mais forte. Raiva não é pecado. Não tem pecado em sentir raiva. O livro não está dizendo que quem sentiu raiva está em pecado. Não. Diante de uma injustiça, de uma ofensa, de algo que nos machuca, é normal sentirmos raiva. Agora o que o livro está dizendo é, até os pecadores, até os que não conhecem a Deus, eles procuram dominar esse sentimento. Ou seja, eu não vou transformar essa raiva no quê? Segue a leitura. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Quem se vingar, opa, agora é pecado. A raiva não é pecado. Agora, transformar essa raiva em vingança, aí é pecado. E é pecado grave, pecado mortal. Então, houve uma injustiça, houve uma situação contra mim. Senti raiva. Aquilo me machuca, aquilo me dá, deixa, mas que coisa. Se eu vier até diante, se eu vier aos pés de Deus, se eu vier diante do Senhor, estou dizendo aqui, mas não precisa ser na igreja, pode ser lá no seu quarto, lá onde você tem sua cruz, lá na sua casa. Se eu vier aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu estou te apresentando aqui a minha raiva, o que aquela pessoa fez, Senhor, foi terrível, mas eu estou te colocando essa raiva aqui, Senhor. Eu estou te colocando essa pessoa aqui. Eu não quero, Senhor, o mal, eu não quero vingança, eu não vou fazer isso. Essa oração é muito agradável a Deus, muito agradável. E talvez essa oração você não vai precisar fazer uma vez só, mas sim 10, 50 vezes talvez, porque realmente é algo que às vezes machuca e precisa estar sempre chegando diante de Deus e dizendo, Senhor, estou com o coração ferido, veja o que aquela pessoa fez, mas eu te apresento agora. Essa oração é muito agradável a Deus, muito agradável, e não tem pecado nenhum aí. Aquela raiva não foi pecado nenhum. Agora, se ao contrário, bendito, você me feriu, você fez isso, espera que eu vou dar o troco, e esse troco vai vir com juros e correções monetárias. Espera que eu vou me vingar. Aí sim é um pecado muito grave. E é diante desse pecado que o Senhor está dizendo que se nós não liberarmos o nosso coração, nós também um dia, quando chegarmos diante de Deus, não encontraremos misericórdia. Veja, o livro continua dizendo sobre isso. Se alguém guarda raiva contra o outro, como vai pedir a cura para Deus? Ou seja, guarda a vingança. Como que vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar? Mas se eu não quero a libertação do outro, se não tem compaixão do semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? E aí o livro, como eu disse, é um livro sapiencial, ou seja, ele dá conselhos de sabedoria.
o livro diz assim, a leitura diz assim: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. É um conselho muito prático. Cada um de nós aqui vai ter o seu fim. Para alguns vai ser daqui a alguns anos, 10, 15, 20, 40, não importa, mas vai ter. Para cada um de nós. Essa é a realidade. Nós vamos ter o nosso fim. E no dia do nosso fim nós vamos chegar diante do Senhor. E no dia do nosso fim, se nós chegarmos diante do Senhor com um coração desejoso de vingança, que ficou guardando, ainda que não tenha praticado a vingança, mas ficou guardando aquela coisa no coração, aquela amargura, um dia eu me vingo, um dia, como que eu vou chegar diante de Deus numa situação dessa? Então daí um conselho da palavra de Deus: lembra disso, lembra que um dia nós vamos chegar diante dele. Tira isso agora, não deixa isso dominar o teu coração. Vejam, meus irmãos, é um ensinamento do Senhor muito prático para nós e muito necessário. Afrontados e combatidos nós vamos sempre ser, sempre nós vamos passar por situações assim. A necessidade de entregar o coração, ela é diária, muitas vezes. É trazer diante de Deus, como eu falava na oração, é trazer situações que nos feriram. E veja, às vezes isso vem de anos para trás, não raro, às vezes vem do tempo de criança, de adolescente, onde feridas já foram sendo cravadas no coração e aquilo ficou. E muitas vezes essa ferida se tornou um rancor, se tornou amargura. E Deus vai dizer para nós: não leva isso com você. Entrega a grande misericórdia de Deus.